Porque quando a gente recebe uma herança dos nossos pais, a gente recebe tudo. Tudo que eles têm para dar e tudo que eles não têm para dar. A gente também recebe a falta. E quando a gente cuida dos nossos filhos, também vai faltar. Queria conversar hoje um pouco sobre muitas das questões que eu tenho recebido pelo direct. Aliás, estou muito feliz mesmo de ver. Eu estou hoje querendo responder algumas das perguntas que eu tenho recebido pelo direct e questões incríveis. E eu queria hoje responder a uma delas, que é uma questão bastante importante, que vai envolver muitas outras. Vou conversar com vocês sobre, afinal de contas, o que é essa abordagem sistêmica que eu falo tanto e que eu trabalho tanto com as minhas alunas no Círculo de Mulheres Terapêutico, como com as minhas alunas mentorianas, que trabalham com mulheres ou que querem começar um trabalho com mulheres, e também que eu trabalhei no Mulheres Originais, no evento que aconteceu em São Paulo e que vai acontecer no Rio de Janeiro. Então, eu queria conversar com vocês um pouco sobre isso, né? A abordagem sistêmica, ela é oriunda do trabalho das constelações familiares. A coisa mais bacana que existe na abordagem sistêmica é que existe uma diferença muito grande entre a psicologia e as linhas de psicoterapia tradicionais, que elas são focadas no indivíduo. Então, na maioria dos trabalhos terapêuticos, tem eu, por exemplo, como terapeuta, não sei se todo mundo sabe, eu sou psicóloga, também sou coach, sou consteladora familiar. Então, quando eu fazia psicoterapia, eu estava no consultório, eu e alguém, né? E eu olhava para as questões, para os problemas, para as dores, para os sofrimentos daquela pessoa que vinha me procurar, me pedir ajuda, a partir da visão dela, da visão individual, de como ela vê o pai, a mãe, o marido, enfim. Quando a gente olha por uma abordagem sistêmica, o próprio nome diz, a gente olha para todo o sistema familiar de uma pessoa. Aí você pode me perguntar, Ana, o que é o sistema familiar? O seu sistema familiar é composto por você com seus irmãos, seus pais, seus avós, tios, avós de sangue e bisavós, às vezes até tataravós. O seu sistema familiar é composto pelos seus antepassados, pelas pessoas que vieram antes e pelos seus pais. Na abordagem sistêmica, quando a gente olha para um problema, quando a gente olha para um conflito, e às vezes a gente olha para um conflito antigo, né, que as pessoas achavam que era um conflito insolúvel, a gente não leva em consideração apenas a forma como o indivíduo se sentiu naquela situação. A gente trabalha com uma leitura, com uma percepção um pouco mais profunda, que a gente chama de movimento de alma. O que é isso, movimento de alma? Vou te contar. A gente considera que existe no nosso sistema familiar pais, irmãos, avós, bisavós, tataravós, no nosso sistema familiar. A gente considera que existem conexões profundas no nível da alma ou no nível do coração. Todo ser humano é profundamente conectado ao seu pai, à sua mãe e a todos os seus irmãozinhos. E olha, inclusive aos irmãozinhos que não nasceram, que os pais perderam por abortos espontâneos ou não, ou crianças que nasceram, viveram muito pouco tempo e depois morreram, que muitas vezes não são consideradas dentro do sistema familiar, ou porque essa memória causa dor e não se fala sobre isso, ou porque quando houve um aborto, por exemplo, a pessoa que cometeu o aborto ou que sofreu um aborto espontâneo, ela não quer se expor, não quer falar, tem culpa, tem dor envolvida, tem outros aspectos de julgamento das pessoas, então ela não fala, ou porque as pessoas simplesmente não consideram. É muito comum você ir, por exemplo, uma mulher que engravidou de gêmeos e um dos gêmeos se desenvolveu e o outro não, né? Um dos filhos. E aí se o médico falar, por exemplo, esse vingou e o outro não vingou. E esse outro não é considerado. Então é muito comum que existam irmãozinhos que não nasceram, que não fazem parte, eles fazem parte do sistema familiar, mas que eles não são contados, não são considerados. Então, por exemplo, uma mãe que tem 2 filhos, mas ela perdeu um, ela fala, eu tenho 2, mas na verdade, para nós, nessa abordagem sistêmica, essa mãe teve 3 filhos, por exemplo. O que significa isso? Significa que, nesse olhar sistêmico, a gente compreende que todo ser humano é conectado no nível do coração com sua mãe, com seu pai e com todos os seus irmãozinhos, nascidos ou não, tidos dentro ou fora do casamento, irmãos ou meio-irmãos.
e que a gente também é conectado no nível do coração com nossos avós, com nossos bisavós, porque a gente recebe através do nosso DNA, através da nossa carga genética, a gente recebe também uma informação. Não é só uma informação física, junto com a informação física que vai te dizer se você vai ser loira, morena, baixinha, mais alta, vai ter tendência à obesidade, ou vai ser mais esguia, vai ter olhos azuis, verdes, castanhos, pretos, enfim. Junto com essas informações genéticas que dizem respeito às nossas condições físicas, nós recebemos outras informações. Talvez você me pergunte que outras informações, Ana, vou te dizer. A gente recebe memórias do comportamento dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós. A gente recebe informações de sobrevivência, de momentos que foram decisivos na vida deles, de momentos em que eles tiveram que tomar certas decisões por uma questão de sobrevivência. Essas são informações muito fortes do nosso sistema que chegam até nós através do nosso DNA. Nós recebemos também pendências emocionais. Muitas vezes, questões que não puderam ser resolvidas pelos nossos pais, ou avós, ou antepassados, elas vêm até nós e nós ficamos ligadas a elas de alguma maneira. Nós ficamos conectadas com essas pendências emocionais. Então, nós recebemos muito mais do que só uma determinação do nosso biotipo, das nossas condições físicas e de saúde, de predisposições a doenças. Nós recebemos verdadeiros pacotes de informação sobre comportamento emocional, sobre medos, sobre traumas emocionais dos nossos antepassados. E é por isso que muitas das questões, por exemplo, que acontecem entre os casais, muitas questões difíceis que os casais vivem, quando chegam para mim pedindo um atendimento sistêmico, eles não têm uma questão de casal, não tem uma questão entre eles, mas sim a mulher está ligada a pendências emocionais do sistema familiar dela, questões não resolvidas, por exemplo, com o pai dela, ou com a mãe dela, ou com alguém do sistema dela. E ele também tem pendências emocionais do sistema dele. E os dois estão ali, claro que as pendências emocionais, tanto de um parceiro como de outro, elas impactam profundamente no relacionamento a dois. Assim como impactam a nossa vida profissional, que muitas mulheres me falam, Ana, minha vida profissional está parada, eu me sinto bloqueada, eu não consigo caminhar, não consigo ir para frente, não consigo deslanchar, não consigo cobrar, não consigo lidar com dinheiro, eu gostaria de ter mais autonomia na minha vida, eu gostaria de ter mais reconhecimento pelo que eu faço, e eu não consigo crescer. Então, essas pendências emocionais também impactam na nossa vida profissional. Impactam em todos os âmbitos da nossa vida. Muitas vezes, quando uma mãe também chega para mim e fala, Ana, eu tenho muita dificuldade de lidar com meus filhos, eu tenho muita dificuldade de exercer autoridade com eles. Para mim, um filho meu, ele é impossível, ninguém pode com ele. Quando a gente vai olhar, existe algo que pode ser feito do ponto de vista sistêmico, olhando todas as relações, não olhando só para aquela mãe, mas olhando para ela como filha, olhando para a relação de casal dela com o marido, ou para a relação dela de estar sozinha, de ser uma mãe que está criando os filhos sozinha, olhando para a relação dela com os filhos. Muitas vezes existe uma postura que para ela é invisível, dela na vida, da forma como ela se coloca diante dos seus filhos, da forma como ela se coloca na vida, que precisa ser ajustada, porque para ser mãe, primeiro a gente precisa ser filha. E um movimento que eu tenho visto muito com as mulheres, sobre o qual eu falo muito, é que são muitas as mulheres doadoras, salvadoras, generosas, mas que estão fora do lugar delas. O que é estar fora do meu lugar? Uma mulher que está fora do seu lugar, muitas vezes é uma mulher que via mãe da mãe, mãe do pai, mãe da sogra, mãe da cunhada, mãe dos irmãos, mãe do marido, além de ser mãe dos filhos. E esse movimento de se colocar como mãe de todo mundo é um movimento muito pesado, né? Para quem está nesse movimento, talvez você saiba, provavelmente você sabe, o quanto é pesado você querer dar conta da sua mãe, querer dar conta do seu pai, ser mãe da mãe, mãe do pai, é muito pesado. E aí fica muito difícil de exercer a maternidade, por exemplo, com leveza, de exercer a autoridade de uma forma tranquila e serena.
Porque lá no meu sistema de origem, onde eu preciso ser filha, eu não estou sendo filha. Então, o olhar sistêmico, o que há de mais bonito nesse olhar sistêmico é justamente a gente poder ajudar as pessoas a voltarem para o lugar delas, ajudar as pessoas a terem mais leveza na vida, nas suas relações, ajudar as pessoas a se reconectarem com a sua origem, se reconectarem com a sua história. E por que as pessoas se desconectam das suas histórias, né? Por que quando uma mulher vem para mim, quando ela está sofrendo, muitas vezes ela está desconectada do pai, desconectada da mãe, desconectada da história dela, porque muitas vezes a gente sofreu, né? As coisas da vida nos trouxeram dores, nos trouxeram sofrimento. Então, as nossas histórias, as histórias de todo ser humano, elas são cheias do quê? De luz e de sombra. Elas são cheias de rupturas, de momentos de morte e renascimento, de momentos de rompimento, de momentos de conflito, de momentos em que as coisas não dão certo, momentos em que as coisas saem do nosso controle, assim como elas também são cheias de momentos luminosos, de luz, de conquista, de superação, de amor, de encontro, de alegria, de nascimento de filhos, né? Então, nós lidamos o tempo todo com luz e sombra, o tempo todo nós estamos lidando com essas duas dimensões. Só que, como nós somos seres humanos, a gente tende a rejeitar os momentos difíceis. A gente tende a excluir do nosso coração os momentos de dor. A gente tende a não querer olhar. É como se a gente fizesse assim, ó, na nossa própria história, sabe? E fingisse que aquilo não foi com a gente, que aquilo não faz parte. Só que faz parte. Tudo faz parte de quem você é. Tudo que aconteceu na sua vida, por mais difícil que tenha sido, por mais doloroso que tenha sido para você, é exatamente isso. Foi exatamente esse caminho que te trouxe até aqui. Exatamente tudo o que aconteceu na sua vida é que te tornou essa pessoa que você é. E uma coisa interessante da gente falar é que nós somos 50-50, 50% do nosso DNA, 50% da nossa carga genética, mas não só isso, 50% da nossa forma de ser no mundo, da nossa forma de olhar para a vida, dos nossos valores, da nossa forma de reagir emocionalmente ao mundo, tem a ver com o nosso pai e com o sistema do nosso pai. Mesmo que a minha relação com ele tenha sido muito difícil. 50% nós somos da nossa mãe e o sistema da nossa mãe. Então a gente herda tudo, o jeito de reagir, a forma de olhar, de pensar, de se comportar, traumas emocionais dos dois sistemas. Também muitos recursos a gente herda. A gente herda muitas possibilidades, a gente acha que tudo é nosso, mas na verdade tudo foi recebido. Quando as pessoas falam para mim, ai Ana, como você fala bem, eu sempre costumo dizer, é porque eu venho de uma família de políticos. Meu pai foi político, meu tio foi político, meu avô, pai da minha mãe, foi político. Uma família de pessoas que sempre falaram em público, né? Naquele tempo que político não ganhava, né? Não tinha salário. Tanto meu pai como meu avô foram vereadores na cidade deles, no tempo em que não tinha salário. Meu pai foi presidente da Câmara, né? Um outro tempo, uma outra política que a gente vivia. Mas pessoas acostumadas a falar, a lidar com o outro. Então, eu, Ana, herdo esses recursos da minha família. Quando as pessoas me falam, você escreve muito bem, não sei se você já leu algum livro meu, você escreve muito bem, eu agradeço, mas eu sei que esse recurso não é só meu. Por quê? Porque vem de uma família de escritores. Meu pai publicou livros, minha tia publicou livros, meu avô era escritor, meu outro avô era poeta, todo mundo escrevia na minha família. Quando meu filho também escreve, as pessoas, né, meu filho é copywriter, as pessoas falam, não sei se vocês conhecem, quem quiser seguir aí, o João Bogado, o seu copywriter, tudo junto. Como o João escreve bem, o João tem 19 anos, escreve super bem, mas isso não é só do João, né? Isso veio de mim, veio do pai do João, que também escreve bem, veio de todas as pessoas que vieram antes. Então, os nossos talentos, os nossos recursos também não são só nossos. A gente não herda só sombra, a gente herda luz, a gente herda recursos que vão nos empurrar para frente, que nos ajudam a seguir adiante. Então, é muito importante que a gente comece a olhar para a nossa própria história de uma maneira mais ampla, né? De uma maneira muito mais completa, onde
eu me reconheço nos meus pais e na história dos meus avós, dos meus tios, etc. E aí eu queria dizer para você, seu pai e sua mãe, assim como meu pai e minha mãe, são pessoas comuns. Eu vi um post no Dia dos Pais, eu vi muitos, né? Mas apenas um me chamou a atenção. 2 me chamaram a atenção. Mas o que mais me chamou a atenção, dizia assim: tire o seu pai do altar. Aí eu olhei embaixo e o post dizia: ele não é um herói, ele é uma pessoa comum, ele erra, ele é uma pessoa de luz e sombra. É isso que eu quero dizer para vocês. Os nossos pais são pessoas comuns. E a gente fica querendo a historinha da novela, a historinha do livro, do conto, né? Que a mamãe é perfeita, o papai é perfeito, estão sempre disponíveis para nós. É assim na vida real? Não, gente, não é na vida de ninguém. Faz 21 anos que eu escuto pessoas. Faz 21 anos que eu acompanho famílias, que eu acompanho milhares de mulheres nos últimos anos. Nenhuma mamãe está completamente disponível. E sabe por quê? Porque a vida não para que uma mulher se torne mãe. Se ela estiver enfrentando a traição do marido, ela vai continuar enfrentando. Se ela estiver com câncer, ela vai ter que lidar com a maternidade, com o câncer dela. Se ela estiver com problemas financeiros, ela vai ter que lidar com os problemas financeiros e a maternidade, tudo ao mesmo tempo. E nossos pais fazem por nós aquilo que eles podem fazer, aquilo que eles dão conta de fazer. E não aquilo que nós gostaríamos, ou talvez até o que eles mesmos gostariam de fazer. E você também. Se você é mãe assim como eu, você vai saber que o que a gente faz pelos nossos filhos? O que a gente pode, o que a gente dá conta. E a gente é perfeita? Não, graças a Deus. Eu acho que não sei se seria bom a gente ser perfeita. Quando eu penso nessa coisa de perfeição, me lembro muito de uma frase do Bert Hellinger, que é: a perfeição é estéril. Só os imperfeitos crescem, se transformam, né? Podem aprender, crescer. Então, é isso. A gente cresce o tempo todo na vida porque a gente é imperfeito, né? Então, é muito bonito quando a gente percebe que os nossos pais são de carne e osso, que os nossos pais são pessoas comuns, que nós estamos ligadas a eles por, talvez, como é que eu falo isso? Por fios invisíveis do nosso coração. E que existe sim, por trás do comportamento dos nossos pais, por trás de tudo, existe um movimento de alma de cada um deles, que está ligado aos pais deles, aos avós deles, que está ligado a tudo que eles aprenderam, e não só verbalmente, a tudo que eles enxergaram desde pequenininhos, desde a barriga, desde quando nasceram, né? Tudo que eles perceberam, escutaram, enxergaram, a todo o movimento da família deles. Está ligado a repetições que eles também fazem daquilo que fizeram com eles. E não adianta a gente ficar criticando e julgando. Nós não somos juízas. A gente não está aqui nessa vida para ficar dando carimbo, para ficar dando sentença sobre o que um pai e uma mãe fez. Vocês entendem? Porque todo mundo lida necessariamente com as consequências das suas escolhas na vida. A gente não precisa julgar os nossos pais. Eles vão lidar com as escolhas, com os erros, com as perdições, também com os acertos, com os amores que eles foram capazes de gerar, de ter por nós. E quando eu falo para as pessoas sobre tomar o amor dos pais, eu estou falando sobre um amor que não é esse amor da novela, perfeitinho, maravilhoso. Estou falando sobre um amor que é receber a vida dos nossos pais. Eu estou falando sobre a força da vida que é passada adiante, geração após geração. A vida é tão forte, né, que para que você estivesse aqui hoje, muita coisa teve que acontecer. Seu pai e sua mãe, que certamente são pessoas completamente diferentes, não é? Assim como os meus, tiveram que se encontrar para que dessa junção deles nascesse você exatamente como você é. Essa misturinha aí perfeita daquilo que veio do sistema do seu pai, daquilo que veio do sistema da sua mãe. Isso é muito precioso, gente. Isso é muito importante. Isso é grandioso. E de lá para cá, eles foram fazendo o que era possível para eles. Eles foram dando o que eles tinham para dar. Algumas vezes, a gente se dá conta de que algo faltou, ou muita coisa faltou, e vai faltar.
Porque quando a gente recebe uma herança dos nossos pais, a gente recebe tudo. Tudo que eles têm para dar e tudo que eles não têm para dar. A gente também recebe a falta. E quando a gente cuida dos nossos filhos, também vai faltar, né? A gente também não vai conseguir dar tudo para os nossos filhos. Tudo que a gente gostaria, tudo que a gente acredita que seria bom para eles, a gente também não vai dar conta disso. Faz parte da nossa vida também, como mães, lidar com as nossas próprias falhas, lidar com os nossos próprios limites. A vida é assim. A vida é assim. A vida humana é assim. Cheia de falhas e cheia de repetições. E esse trabalho sistêmico é um trabalho que eu, Ana, acredito que humaniza muito as pessoas, que humaniza as relações, na medida em que a gente abre mão, tá passando um avião aqui, um helicóptero, não sei se vocês estão ouvindo, na medida que a gente é capaz de abrir mão dos nossos julgamentos e das nossas exigências. E a partir disso a gente recomeça a olhar para a nossa história, a entender que também aquilo que eu não gosto, aquilo que eu rejeito, que também aquilo que foi mais doloroso faz parte da minha história. E que tomar isso de volta, olhar para isso e incluir isso na minha vida, traz a minha força de volta. Então era um pouco isso que eu queria conversar com vocês hoje, mas vou estar aqui mais vezes, respondendo perguntas de vocês. Então me mande perguntas, me fala sobre quais são as questões que você gostaria de me ouvir falar. Me dê sugestões dos temas que são importantes para você. Que você fala, puxa, Ana, gostaria muito de ouvir você falar sobre isso. E eu vou vir aqui e a gente continua a nossa conversa. Eu espero por você. E eu te peço para compartilhar, então, para que outras mulheres também possam escutar essa nossa conversa de hoje. Beijo, gente. Obrigada. Obrigada pela sua audiência, por você estar aqui.